Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja abundante em sua vida, em seu coração. É com alegria que estamos chegando para mais uma pré-aula da EBD. E olha só, estamos na 12ª aula, portanto, na próxima lição é já o encerramento do nosso terceiro trimestre. Nós estudamos durante esses 3 meses a respeito do plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Se você está conhecendo o nosso canal agora, seja muito bem-vindo, inscreva-se neste canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários e é muito importante para nós receber aí este feedback de vocês. Lição de número 12, o reinado de Josias. O nosso texto áureo nesta lição está no segundo livro dos Reis, o capítulo 22 e o versículo 8, que diz assim, ó: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. A nossa lição hoje, ela se divide, como sempre, em 3 tópicos. E o nosso texto bíblico base, a nossa leitura bíblica em classe, está no segundo livro dos Reis, tanto no capítulo 22 quanto no capítulo de número 23. Mas eu lembro vocês que o texto paralelo, eu até vou usar aqui algumas referências, estão no segundo livro das Crônicas, o capítulo 34 e também o capítulo de número 35. O reinado de Josias. No primeiro momento, vamos definir aqui o nome do rei, Josias. Josias significa Jeová sustenta, ou ainda estabelecido por Jeová. E olha que interessante o nome do rei Josias, estabelecido por Jeová ou Jeová sustenta. Ele quebrou o elo de perversidade que vem lá do seu avô. O avô de Josias era Manassés, que foi um péssimo rei, um dos piores reis, se não o pior rei de Judá. O seu pai era Amon. E então, quando Josias olhava tanto para seu pai quanto para o seu avô, ele não tinha uma referência nos seus antecessores, pois tanto Manassés quanto Amon foram péssimos reis. Então, Josias herdou o trono com 8 anos de idade. É claro que durante este período ele ficou sob a tutela ali do sumo sacerdote, assim como aconteceu com Joás. Mas Josias escreveu uma nova história. É por isso que o seu nome é tão importante. Jeová sustenta ou estabelecido por Jeová, porque ele não tem como olhar para o seu pai, para o seu avô, talvez lá atrás, seu bisavô Ezequias, bom rei, como nós já falamos aqui na aula anterior, mas ele não podia copiar seu pai e seu avô. Portanto, Josias é estabelecido pelo Senhor. É o Senhor Jeová que o sustenta, como seu próprio nome o diz, e ele escreve a sua história. E olha só que aplicação importante eu trago já no início desta aula. Talvez você que esteja me acompanhando também não tenha esse referencial na sua família, na sua casa, na sua igreja, mas você tem a possibilidade de escrever uma nova história, de escrever a sua história. Então, não fique olhando para os lados, não fique também olhando para trás. O Senhor lhe dá a oportunidade de, assim como Josias, escrever a sua própria história, de fazer a diferença, de ser um diferencial no seu tempo e trazer o avivamento à nação. Foi isto que Josias fez. Então, como eu disse, ele herda o trono com apenas 8 anos de idade. Ele era o filho mais velho de Amon, mas tinha apenas 8 anos de idade e ele inicia escrevendo a sua história. Quando ele tem 16 anos, penso eu que ele estava como rei propriamente dito há pouco tempo, com 16 anos,
ele começa a buscar o Senhor. E com 20 anos de idade, ele purificou a nação. Eu vejo isto no capítulo 34 do segundo livro das Crônicas. Como eu disse, a nossa leitura bíblica em classe está no segundo livro dos Reis, tanto no capítulo 22 quanto no capítulo 23, mas o texto paralelo está no segundo livro das Crônicas, capítulo 34 e também o capítulo 35. Se você olhar para o segundo livro das Crônicas 34, os primeiros versículos, o primeiro versículo diz que ele tinha apenas 8 anos de idade, e o segundo versículo diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Diz que ele andou nos caminhos de Davi, seu pai, seu antecessor. Então, a referência para Josias não era Amon, não era Manassés. A referência para Josias era o rei Davi. Ele queria ser um marco na nação, assim como foi o rei Davi. Então, com 16 anos, você começa a ver isso no versículo 3 do segundo livro das Crônicas, capítulo 34, com 16 anos, ele se propõe a buscar o Senhor. E diz assim, sendo ainda moço, sendo ainda jovem, ele se propõe a buscar ao Senhor. E com 20 anos de idade, ele já estabelece ali a purificação da nação, livrando ou tirando todos os altares de idolatria. Todo culto idólatra ele vai banir da nação de Judá. Com apenas 26 anos, ele inicia o reparo na casa do Senhor. Porque a casa do Senhor, o templo que Salomão havia construído, ele estava abandonado. E Josias, com 26 anos de idade apenas, vai iniciar o reparo da casa do Senhor. Pois, para se ter um avivamento, é necessário reparar o templo, é necessário também restaurar o altar. Anote isso. Para que você tenha um pleno avivamento, é necessário restaurar o templo. Ah, professor, você está dizendo que precisa restaurar o prédio da igreja? Não, não é isso que eu estou falando. Se bem que isto também é importante, né? A casa do Senhor, o templo físico, né? O prédio é muito importante e é agradável quando temos um ambiente assim muito bom, um ambiente limpo, um ambiente preparado para a adoração ao Senhor. Mas eu não estou falando do prédio, eu estou falando do templo que é o seu corpo. Você é templo do Espírito Santo. Então, para se ter um pleno avivamento, é necessário reparar o templo. É necessário também restaurar o altar. Lembra de Elias, quando ele estava disputando ali com os profetas de Baal? Os profetas de Baal se cortaram, gritaram, fizeram a maior bagunça no altar. Quando chegou a vez de Elias, ele não simplesmente se aproximou e disse, Senhor, derrama fogo do céu. Não. Primeira ação de Elias, ele restaurou o altar, ele arrumou o altar. Aí sim, depois do altar restaurado, aí ele orou ao Senhor e o Senhor fez descer fogo do céu. Se você quer ter um avivamento, se você quer viver um tempo de glória, que o Senhor derrame fogo, derrame bênçãos sobre você, é necessário restaurar o altar, é necessário reparar o templo. A primeira coisa que Josias vai fazer é restaurar o altar e reparar o templo. Quando eles estavam assim, fazendo esse trabalho no templo em Jerusalém, a Bíblia, o livro da lei que estava perdido dentro da casa do Senhor, foi encontrado. E por acaso ainda, você vai ver aqui no segundo livro das Crônicas, no capítulo 34, no versículo 14, que diz assim, ó, e tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada pela mão de Moisés. Então, não estavam procurando o livro da lei, mas por acaso encontraram. Então, aqui você vê a razão do fracasso de Judá.
A razão ou motivo da derrota de Judá. Eles abandonaram a lei do Senhor. Eles desprezaram a palavra do Senhor. Tanto é que a Bíblia estava perdida dentro do templo em Jerusalém. E esta é também, queridos, a razão do fracasso de muitas denominações hoje. Muitas denominações, até mesmo grandes, né? Grandes em números de pessoas, elas estão vivendo um tempo de fracasso, um tempo de escassez, porque abandonaram a palavra do Senhor, porque a Bíblia ela está perdida dentro da própria igreja. A palavra do Senhor foi deixada em meio às coisas, assim como eles fizeram aqui em Judá nesse tempo. Ou seja, durante muito tempo, os reis anteriores a Josias fizeram isso. É claro que lá nos dias de Ezequias houve uma restauração, mas Manassés, que reinou mais de 50 anos, e Amon, seu filho, fizeram com que a palavra fosse perdida. E quando a palavra é perdida, quando a palavra é deixada de lado, aí vem o fracasso, aí vem a derrota, e aí o Senhor vai entrar com juízo. É claro que o Senhor já havia predeterminado trazer juízo à nação de Judá, mas ele adiou por amor a Josias, porque Josias trouxe um tempo de restauração, um tempo de avivamento para Jerusalém. O conselho do Senhor é aquele que está registrado lá em Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não se aparte dele. Se você quer ser bem-sucedido, siga este conselho. Foi assim que Moisés disse a Josué: quer ser bem-sucedido no seu ministério, na sua igreja, na sua denominação? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Então aí está a razão, o motivo para o sucesso, é não se apartar da palavra de Deus, ter a Bíblia como seu referencial. Para um pleno avivamento, a palavra precisa ser prioridade. Há muitas pessoas buscando um tempo de avivamento, mas não têm a palavra e a oração como prioridade. Então nós temos aqui na Bíblia Sagrada a receita para nós vivermos este tempo de avivamento, é a palavra sendo prioridade. Quando encontraram o livro da lei, foi lido então diante do rei Josias. E Josias se humilhou, rasgou as suas vestes e arrependeu-se. Nós vemos a humilhação do rei aqui no segundo livro das Crônicas, no capítulo 34. Ele vai fazer um novo concerto com o Senhor. Rasgar as vestes é sinal de humilhação, é reconhecer que a nação, todos eles estavam em dívida, estavam em falta diante do Senhor, porque não estavam seguindo aquilo que a palavra de Deus dizia. Você vê, né, claramente que eles vão até os sacerdotes ali, a mando do rei, vão até a profetisa Hulda, né, para que ela consulte ao Senhor se eles estavam mesmo, se o Senhor estava mesmo se o Senhor tinha deixado a nação seguir ao acaso, porque a nação o abandonou. E o Senhor já havia predeterminado o juízo sobre a cidade de Jerusalém, não só sobre Jerusalém, mas sobre todo o Judá. Mas houve então esse adiamento no juízo por causa do rei Josias, que foi temente, que foi íntegro ao Senhor. Houve então a renovação da aliança entre o Senhor e o povo, como eu já disse, e isso está no segundo tópico da sua lição, também no segundo livro das Crônicas, capítulo 34 e versículo 31. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez aliança, fez um concerto perante o Senhor para seguirem ao Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração, com toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estão escritas naquele livro. Também
Como mostra o terceiro tópico da nossa lição, houve a maior celebração da Páscoa depois da saída do povo do Egito. Esta foi a maior celebração da Páscoa desde o tempo dos juízes e também durante todo o tempo dos reis nunca houve uma celebração tão grande da Páscoa. A palavra Páscoa aparece lá em Êxodo, capítulo de número 12, e quer dizer passar sobre ou passar por cima. E se refere àquela noite anterior à saída dos hebreus do Egito, quando o anjo do Senhor, o anjo da morte, passou e matou todo o primogênito na casa em que não havia sangue na verga e nos umbrais da porta. Mas na casa dos hebreus estava na verga e nas ombreiras das portas estava a marca do sangue, o sangue do Cordeiro Pascual. Então, nesta casa, o anjo da morte, ele passava por cima, daí surge a palavra Páscoa. E durante todo o período dos juízes e período dos reis, não houve uma celebração tão grande da Páscoa. Está aí na sua revista, no capítulo 23 do segundo livro dos reis, o versículo de número 22 diz assim, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes, que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Então eles celebraram a Páscoa do Senhor de forma inédita, de forma maravilhosa. Mas o avivamento nos dias de Josias teve alguns fundamentos. E eu quero encerrar esta pré-aula, é apenas uma pré-aula, trazendo alguns apontamentos para vocês, elencando aqui esses fundamentos. Por que houve um grande avivamento nos dias de Josias? Porque tinha esses fundamentos. O primeiro fundamento é o arrependimento. É impossível termos um pleno avivamento se não houver arrependimento. O que é arrepender-se? É reconhecer os nossos erros e voltar atrás e mudar de rumo. Então, o arrependimento é o primeiro pilar, é o primeiro fundamento para existir um pleno avivamento. É necessário arrepender-se. E nós vemos aqui que o rei Josias, ele se arrependeu juntamente com toda a nação. Então, o arrependimento é o primeiro fundamento. O segundo fundamento para se ter um pleno avivamento é o quebrantamento. Ele se quebrantou, a palavra o atingiu. Quando o livro da lei de Moisés foi lido diante do rei, ele se quebrantou, ele se humilhou. E Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Já está lá no Salmo 51, verso 17. O Senhor não resiste a um coração quebrantado. Se você está buscando um avivamento, se você está buscando um tempo de glória, é necessário haver arrependimento, mas também quebrantamento diante da palavra. Terceiro fundamento, humilhação. O rei Josias se humilhou, ele colocou a boca no pó, ele rasgou as suas vestes quando o livro da lei foi lido diante dele, reconhecendo que estava errado, reconhecendo que a nação estava em pecado. Ele se arrependeu, se quebrantou, mas também se humilhou debaixo da mão poderosa do Senhor. E é isso que a palavra de Deus diz. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, porque a seu tempo ele exaltará. Então, se nós queremos viver esse tempo de avivamento, é necessário que também estejamos humilhados diante da presença do Senhor. Vemos também unidade. Aqui no versículo de número 30, nós vemos que era um o coração do povo. Diz assim, e o rei subiu à casa do Senhor. Estou lendo o versículo 30 do capítulo 34 do segundo livro das Crônicas. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança
que for achado na casa do Senhor. Agora, depois que o livro foi lido diante dele, ele vai ler para todo o povo. E todo o povo estava reunido, desde o maior até o menor. Fala aqui de unidade, todos em um só propósito: ouvir a palavra, ouvir e obedecer a palavra. E o quinto fundamento para se ter um pleno avivamento é a obediência, porque não basta todo o povo estar ali ouvindo de forma teórica a palavra do Senhor, se não houver prática. Então, a prática da palavra, a obediência é um pilar, é um fundamento para o pleno avivamento. Então, vamos lá. Primeiro, arrependimento, depois quebrantamento, terceiro, humilhação, em quarto lugar, unidade e obediência à palavra. Isto aconteceu nos dias do rei Josias e houve um pleno avivamento depois do tempo de idolatria, depois do reinado péssimo de Amon. Houve aqui este tempo de avivamento porque o rei Josias se colocou diante do Senhor com o coração quebrantado, contrito e celebrou aí e fez diante da nação de Israel coisas que os reis anteriores não haviam feito. Então Deus derramou realmente um pleno avivamento a esta nação. É claro que Josias morreu de forma prematura, porque lá na frente ele errou, entrando em uma guerra que não era dele contra o faraó Neco, e ele morreu de forma prematura em uma guerra. Mas fica aí o legado do bom rei Josias, né, que é comparado aí ao rei Davi. Meus queridos, na próxima pré-aula nós estaremos encerrando aí esse trimestre que foi maravilhoso. Foi importante para você essa pré-aula? Então, clica aí no gostei, né? Deixa também o seu comentário e esteja orando por nós. Deus o abençoe ricamente em nome de Jesus.